O meu nome é Francisco Ferreira, sou engenheiro de software, ou programador, como preferirem chamar. E em todo o meu perfil, no percurso de carreira, já passei por startups, onde comecei a minha carreira, e depois disso passei para empresas corporativas um bocado maiores, em que a maior que trabalhei tinha 16 mil pessoas. Pelo que a pergunta que eu venho hoje cá responder é uma pergunta que me têm feito pessoalmente, e que eu tenho visto também ecos em comentários nos meus últimos vídeos, que é qual é que é a diferença entre trabalhar para uma grande empresa ou para uma startup. As diferenças principais é que as grandes empresas costumam ter um bocado mais de entropia corporativa, que é, embora estrategicamente haja uma direção, como já tem um bocado mais níveis, acaba por essa direção decompor-se para a direção de departamento e, por sua vez, acabar por se decompor para as equipas, em que normalmente são empresas que têm bons benefícios, são empresas que normalmente até têm meia dúzia de pessoas que são bastante boas e que até dá gosto de trabalhar. Visto do lado de fora, costumam ter marcas muito fortes e uma pessoa acaba por pensar: uau, estes gajos sabem mesmo o que é que estão a fazer e vou trabalhar para lá, vou aprender imenso. O que também é verdade. Eu, se tiverem a oportunidade de trabalhar para uma grande corporativa tecnológica, aceitem, experimentem. Depois, passado um ano ou dois, estão a gostarem, podem mudar para outro sítio. Normalmente acaba por ser ambientes muito mais multiculturais, em que se tem que trabalhar com muito tipo de diferentes pessoas. A menos que se vá para uma grande corporativa que, assim um bocado mais tradicional, mais arcaica, em que aí os extremos são os bancos, em que controlam tudo, nem sequer se pode usar certos browsers porque é preciso permissão e mitigação de risco extrema. Esses aí, pessoalmente, nunca trabalhei, mas conheço quem tem e já estive dentro de alguns e não é dos sítios que mais fomentam a criatividade. Mas há grandes instituições que, sim, que têm equipas técnicas bastante boas e, na prática, o que acontece é que, olhando para o ponto de vista da inovação, se uma pessoa vir numa startup, não existe este mito no mundo do empreendedorismo que as startups é inovação e que, se queres ter um impacto forte, tens que ir para uma startup, mas a realidade é que as startups têm todo o mundo de estratégias já criado no momento em que uma pessoa se junta, a menos que se faça parte da equipa fundadora. Mas mesmo aí, depois de se estabelecer um caminho, ou se executa nesse caminho ou a empresa morre. Não há tempo para estar com brincadeiras a experimentar coisas paralelas, a menos que essa coisa paralela se vá tornar um shift estratégico e se vá tornar o foco principal da empresa. Pelo que uma startup tem a vantagem que uma pessoa faz muitos mais trabalhos, acaba por fazer desde um bocadinho de gestão de produto, um bocadinho de front-end, um bocadinho de back-end, um bocadinho de marketing, acaba por ter um impacto muito maior horizontalmente na equipa toda e na empresa toda, o que numa grande empresa acaba por ser o contrário. As pessoas acabam por ter trabalhos mais especializados e acabam, tanto como contribuidores individuais como dentro da cadeia de gestão, focar-se muito exclusivamente em certas áreas nucleares da estratégia da empresa. Por exemplo, numa grande instituição que eu tive, que era o trabalho que eu tive antes deste, estava numa empresa com 16 mil pessoas. Eles fazem um site online que vendem coisas e havia departamentos inteiros só focados ou na parte em que vendedores podiam fazer upload de items, ou só na experiência de comprador, que acaba por ser muito mais focado numa pequena parte de todo o mundo que a corporação tem. Uma startup é o contrário, faz um bocado de tudo. Outra coisa que acontece regularmente é que as grandes corporações, aquelas que confiam nos seus trabalhadores, permitem uma flexibilidade muito maior de se poder experimentar coisas novas. Muito frequentemente há buracos estratégicos em que há baixa convicção no que se tem que fazer e que há imensos fatores, desde budgets até haver buracos feitos de propósito para permitir que as pessoas tenham tempo para inovar. Os mais famosos são aqueles que dão 20% do tempo, em que normalmente é quase impossível tirar esse 20% do tempo, semana a semana, mas que depois, de repente, consegue-se tirar 1 ou 2 semanas, na meio do ano, para se experimentar um produto novo. E se conseguir com essa experiência furar a entropia corporativa, ou seja, convencer diretores, fazer pitch e por aí fora, acaba por se conseguir desenvolver novos produtos dentro da própria empresa, que é bastante interessante. O que acontece numa startup é o oposto. Ou se executa, e executa rápido, ou então a empresa morre. O que significa também que existe aqui um fator relativamente à qualidade do trabalho que se faz, que varia entre startups e grandes empresas. Embora,
claro, isto não existe aqui um corte explícito. Há grandes empresas que estão nas tintas para a qualidade, há startups que têm tido bastante sucesso a ter e olham imenso para a qualidade do que fazem. Mas o sintoma costuma ser que quanto mais depressa uma pessoa quer executar, mais sacrifica a qualidade do seu trabalho. Logo, as startups estão em risco de muitas vezes correrem tão depressa que todo o seu produto acaba por ser insustentável a longo prazo o desenvolvimento. Isto muitas vezes é uma decisão racional. Pode ser, nós estamos a experimentar fazer isto, não sabemos daqui a um mês o produto sequer existe, então faz hack a isso, manda marteladas que tem que funcionar e tem que estar shipped. E desde que o utilizador final não repare, brutal, isto vende. No entanto, acaba a certo ponto de deixar de ser sustentável e nessa altura ou a startup deixa de ter a aceleração que tinha e transforma-se numa empresa estabelecida, ou se calhar até já está num tamanho grande e transforma-se numa grande corporação estabelecida. As grandes corporações, por sua vez, se forem para as tecnológicas de marca, acabam por encontrar um grande foco na qualidade e na sustentabilidade a longo prazo. Isto porque são empresas que normalmente mudam as pessoas de equipa muito facilmente, em que tira de uma equipa, mete noutra, e o que acontece é que ou o produto está construído de uma maneira sustentável, ou acaba por se ter grandes silos de conhecimento numa ou duas pessoas, que se faz com que seja impossível desmontar equipas e construir à volta de outros produtos para que se consiga manter um passo acelerado. Assim sendo, costuma haver este sintoma que grandes corporações preocupam-se muito mais com a qualidade de longo prazo e acabam por se mexer um bocado mais devagar, o que também, por sua vez, permite às startups acelerar mais. Em termos de compensação, as grandes corporativas acabam por ter muitos benefícios e acabam por pagar relativamente melhor e fornecer todo um conjunto de fatores de crescimento que são um bocado diferentes do mundo das startups. As startups, como têm que se executar e executar rápido num ambiente muito mais de pressão, acaba por ser muito dependente da paixão que as pessoas têm para terem um impacto e para contribuir a longo prazo. Mas a realidade é que se alguém se junta a uma startup e não existe um plano concreto de dar equity ou de dar ações, participação na empresa, e mesmo que deem, se não existir um plano concreto, quando é que se pode vender ou como é que uma pessoa pode sair, na prática acaba por ser por toda uma estrutura que acaba por trancar as pessoas às startups, sem na realidade dar como uma compensação boa para o esforço enorme que é preciso fazer enquanto se está numa startup. Outra armadilha que existe regularmente é empresas estabelecidas tentarem se vender como startups. Isto, uma boa maneira de identificarem é, se vocês forem para uma empresa que já tem mais de 5 anos e que não tenha estado a ter crescimento, que se note que de um ano para o outro duplica o lucro, ou que de um ano para o outro duplica o tamanho ou os produtos, provavelmente já não é uma startup. É uma empresa estabelecida que se chama startup porque é trendy e é fixe estar no mundo das startups. Assim sendo, eu pessoalmente recomendo que vocês experimentem trabalhar para as duas. Eu comecei por ter uma startup e depois de trabalhar para outra startup no Luxemburgo. Não me arrependo, acho que me deu uma capacidade de fazer um bocado de tudo muito boa e que mais tarde se provou trazer benefícios da minha carreira. Se tiverem a oportunidade de ir para as grandes tecnológicas mundiais, eu diria que aí vão. 1 ou 2 anos numa das maiores tecnológicas do mundo dá um poder ao vosso perfil e dá-vos conhecimentos que é mesmo muito difícil de arranjar noutros sítios. Também as grandes corporativas dão um efeito de economia de escala que nunca se vai perceber numa startup a menos que ela esteja mesmo a arrancar com hipercrescimento. Assim sendo, grandes corporativas também acabam por ter um bocado uma tendência em que as marcas muito grandes, muitas vezes também, e que não são identificadas como as melhores tecnológicas do mundo, costumam ser um bocado jurássicas, costumam ter muita entropia corporativa, é preciso autorização dos gestores para fazer tudo. Se forem uma pessoa criativa e que não se querem tornar mobília da casa só para estar a fazer um trabalho que mexa chouriço, eu não vos recomendo irem para essas. Provavelmente também são fáceis de identificar, porque muitas vezes basta perguntar numa entrevista se então, e qual é que é o impacto que uma pessoa pode ter cross-department, através de departamentos, dá para se fazer produtos novos, muito rapidamente vão ver as pessoas é um bocado difícil. Bem, como de costume, eu vou parar por aqui. Eu espero que isto vos tenha ajudado.
Deixem comentários em baixo e façam subscribe. O número de vídeos que eu meto online flutua um bocado. O último foi mês passado. Vamos ver se eu consigo fazer algum para o próximo mês. Isto varia um bocado conforme tenho inspiração e tempo para o fazer. Eu também tenho às vezes que viajar um bocado, por isso é complicado arranjar tempo e espaço para poder gravar. Espero que tenham gostado. Perguntas e comentários em baixo. E até breve. Tchau, tchau.